do Palmeiras? É a hora. Ronaldão. O que foi? 4-0 por essa, você não esperava, Não, Corinthians, né? Se fosse o Corinthians, aí seria diferente, né, Bebela? Olha, Universitário, tudo reprovado aí na resolveram jogar bem, golear e Abel. Parabéns, Vitor Roque e Flaco Lopes juntos e produtivos. Depois da tempestade vem a calmaria. Quando ganhamos, estamos no lado do prazer e quando perdemos aqui, estamos sempre do lado do sofrimento. Não há aqui um equilíbrio. Felizmente nós, dentro do clube, sabemos aquilo que fazemos, sabemos onde queremos chegar. Pela primeira vez, o Alviverde teve Flaco Lopes e Vitor Roque juntos desde o início. E não poderia ter dado mais certo. Logo aos 3 minutos, depois de uma tabelinha com o argentino, o Tigrinho sofreu pênalti. O xerife Gustavo Gomes cobrou, abriu o placar e se tornou o zagueiro com mais gols na história da Libertadores, com 13 bolas nas redes. Se igualou ao chileno Rubem Espinosa. Na sequência, Flaco Lopes e Vitor Roque confirmaram a sintonia. Mais uma tabelinha entre os dois para o camisa 42 invadir a área e marcar o segundo do Verdão. A dupla continuou criando. Vitor Roque também queria deixar o dele. Até que depois desse lançamento de Piquerez, o camisa 9 ganhou da marcação e fez o terceiro do Palmeiras. Do irresistível Palmeiras! Na segunda etapa, os donos da casa tentaram frear o ataque alviverde. Riveiros chegou de carrinho em Flaco. O árbitro analisou o VAR e expulsou o zagueiro do Universitário. Com um a mais, o Verdão seguiu com oportunidades. Facundo Torres mandou para cima. Piquerez chutou de longe. Flaco Lopes aproveitou a sobra. Na hora, o árbitro até marcou impedimento, mas o VAR confirmou o segundo gol do argentino na partida. 4-0 Palmeiras. Goleada do Verdão em Lima. E podia ser mais. Só que nesse chute de Emiliano Martinez, o goleiro do Universitário espalmou. Vitória com autoridade e atuação decisiva da nova dupla de ataque. Foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes. Mas a gente treinou bastante, sabia o que eles iam fazer e tem vezes que a bola não quer entrar dentro do gol, mas é futebol, a gente poderia ter menos eficácia hoje e estaríamos falando de outra coisa, mas a gente gerou muito, fizemos para merecer e acho que é um justo resultado que a gente conseguiu aqui. A torcida se animou com a parceria Flaco e Roque. A empolgação gerou memes nas redes sociais com comparações de outras duplas que fizeram história no Verdão e também na seleção brasileira. Esse perfil brincou: Bebeto e Romário? A atuação que ganhou destaque internacional. O jornal espanhol AS destacou: o melhor Vitor Roque está de volta. Uma goleada que dá confiança à equipe de Abel Ferreira, que segue 100% na Libertadores. Na próxima quinta-feira, no jogo de volta, aqui no Allianz Parque, o Verdão entra em campo embalado, com a vaga encaminhada para as quartas de final. E pode perder por até 3 gols de diferença, que avança na competição. E, portanto, o trabalho que nós temos é imenso e agora é dar consistência a isto, sabendo que vamos ter altos e baixos. Mas sim, hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta um jogo em nossa casa. Abel Ferreira, criticado por aplaudir as vaias da torcida na eliminação da Copa do Brasil no derby, mandou a indireta após a vitória em Lima. Olha, tenho que ter cuidado ao falar dos índios, né? Mas a verdade é que encheram o estádio e, corrijo-me, estavam a perder 4-0 e estavam a aplaudir os seus jogadores, certo? Era isso que estavam a fazer. A torcida do Universitário estavam a perder 4-0 e estavam a puxar pela equipa. Parabéns. Parabéns. Ressentimentos à parte, é o Palmeiras de Abel Ferreira fazendo mais uma vez história a caminho da glória eterna. Queremos ir em busca da glória eterna mais uma vez, mas sabemos que há equipas
também muito competentes nesta competição e nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. O Abel aproveitou que ganhou de 4-0, uma atuação muito boa. O adversário não era forte, não tem tradição, mas tem que fazer a sua parte. Nem todo mundo goleia times que são mais fracos, não é? E o Palmeiras, fora de casa, foi lá e, como disse o Edu, já experimentou o gramado da final da Libertadores, vai que, né, de repente. Quero parabenizar o Abel especificamente, porque aqui nós pedimos muito, de verdade. Eu sei que a mídia, de certa maneira, também pediu, mas o Jogo Aberto foi incisivo, que nós gostaríamos, desde o início do jogo, ver o Flaco Lopes e o Vitor Roque juntos, atuando. O Capelanes até, eu conversava com ele e falava, olha, no Atlético Paranaense nem sempre ele era fixo, nem sempre ele era esse 9, esse mais adiantado, ele tinha mais liberdade de movimentação. E ontem, o gol do Flaco com a tabela, com o Vitor Roque, é uma pintura, é coisa linda. E esses caras sempre jogavam no finalzinho do jogo, às vezes não jogavam juntos, saiu o Vitor Roque, entrava o Flaco. E o Abel criou algo diferente, mais uma possibilidade para o Palmeiras poder se organizar daqui para frente, porque ele tem essa Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, um jogo duro contra o Botafogo no próximo domingo. E é por aí, Ronaldo, tem que organizar as coisas em campo, porque aí a torcida vai junto. Falar do assunto do dia, da dupla. Professor, você viu o professor Abel Ferreira falando dos dois, está trabalhando o Flaco Lopes, tal, se entenderam bem. Mas ele falou a frase no final, não será sempre que ele vai escalar a dupla. E coisa blasé, não? A torcida tão contente, mesmo quem não torce para o Palmeiras contente com o que viu, aí ele vem com essa história de que não vai usar sempre. Pode até não usar sempre, mas eu acho que tem que continuar usando. Porque deu certo, vai mexer por quê? E uma surpresa no sentido da função do Flaco, né? Foi mais um Flaco meia centralizado do que aquela ideia que a gente tem, os dois atacantes, os dois vão atacar. E funcionou muito bem. Eu fiquei com aquela impressão que falei de que eles fizeram isso o jogo inteiro. Claro que não fizeram. Legal, né, professor? Que quando você caracteriza, você fala de uma dupla, pelo menos para mim, o mais legal, o que mais chama atenção, o que mais caracteriza é quando eles tabelam. Tabelam. A troca de passe. Eles fizeram isso pelo menos 2 vezes. E como se entenderam... daqui a pouco, várias vezes. Várias, se entenderam bem. O Eugênio tem até o número certo de vezes. 6 vezes. 6 vezes. 6 vezes que eles tabelaram? E tabelas que terminaram em gol. Eu peguei meu caderno, fiquei anotando, Abel. Um por um, aí voltava, via de novo e tal. Melhor ainda, se foram 6 vezes, olha só que coisa. Num jogo de 90, não tá bom? Tem jogo aí que não tem 6 chutes pro gol? Surpreendeu ou você já esperava, professor? Não, me surpreendeu. Eu não achava que ia ter esse entrosamento, não. E principalmente essa questão do Flaco, do posicionamento do Flaco. Talvez ingenuamente eu pensasse em dois atacantes, às vezes nem funcionando. Não foi o que aconteceu. Assim, não deixa de ser uma dupla de frente, o Flaco partindo um pouco mais de trás. Mandar um abraço pro Zinho, que tá vendo a gente. O Zinho falou que foi pênalti aquele lance do Vitinho. Não mas vamos Zinho não voltar foi no não, assunto. Zinho, foi não. Foi na bola. Atacante, né? Meio atacante. Mas o Zinho ontem, comentando o jogo, ele lembrou, né, que o Pascoal sempre dizia que a posição do Flaco era por trás do centroavante. É verdade, porque lá no Lanús, onde ele apareceu, ele jogava com o Pepe Sandi, veterano Sandi. O Sandi era o centroavante e ele jogava por trás do Sandi. Mas também você pode interpretar que jogava por trás, já que tinha lá o Sandi, que é um ídolo. E é um centroavante que, assim, não dá pra ficar botando o Sandi com 50 anos de idade pra ficar correndo pra todo lado. E é um ídolo da torcida, uma referência e tal. Então, para encaixar o Lopes, o Flaco Lopes, ele botava o Flaco Lopes um pouco atrás. Mas com isso o Flaco se acostumou a jogar assim. O fato é que ele encaixou de forma maravilhosa com o Vitor Roque. Parece que os dois jogam juntos há um tempão. O entrosamento... Agora você falou. Sim, o entrosamento, sabe? Um achou o outro com muita facilidade. E eu acho que esse é o grande barato. Porque você é minha testemunha, Abel. Às vezes você não lembra do que eu falo, mas você é minha testemunha. O que eu tenho dito de crítica ao Palmeiras, que é um time, às vezes, excessivamente vertical, excessivamente que vai pro gol, que chuta, que cruza e que trabalha pouco a bola. Isso é bom. Funciona. Sim, mas que em alguns jogos ele não trabalha essa bola. Perfeito. Não tem essa tabela, não tem o jogo sustentado, não tem aproximação. E ontem, qual foi o grande barato? É que apareceu nessa dupla, entre eles, esse jogo. O jogo de envolver o adversário com a tabela. Não houve ainda uma triangulação, talvez outros jogadores possam entrar nesse jogo aí para o Palmeiras ser um time que gera jogo.
sabe? Que envolve o adversário. As imagens para você, Eugênio, que você pediu, inclusive, para a produção separar. Então, Olha aí, ó. vendo os lances. O primeiro foi esse, né? Que originou o pênalti logo no início do jogo. Que foi uma tabela do Lopes, ó, enfiando a bola. E muito para pênalti, não tem nem o que discutir. Foi atropelado pelo Benedetto. Bom menino esse Benedetto. Aí de novo, ó, tabelinha, aí o lance do gol, ó. A bola sai do Flaco, vai no Vitor Roque, ele devolve, o Flaco corta para dentro e manda de canhota. De novo aí, ó, os dois tabelando. Flaco, Vitor Roque, ganhou do zagueiro, bateu, o goleiro defendeu, bateu fraco nesse lance aí. Meio desequilibrado ele chutou. Aí já é segundo tempo, é a jogada da expulsão do Riveiros, ó. Riveiros não ganha do Vitor Roque, a bola foi pro Flaco, ele foi lá e pegou o Flaco. E aí são outros lances ao longo do jogo, que a gente vê ali os dois trabalhando, um roubou, tocou pro outro, gira daqui, gira para lá. Essa jogada vai terminar na área com uma finalização que é do Maurício, não é do Vitor Roque, mas a jogada vai passar de novo pelo Flaco Lopes. Ó. Ele inverteu para cá e vai receber do outro lado, toca para trás. E não chega no Vitor Roque porque o Maurício chega antes da bola. Mas eu acho que ele pensou em fazer esse passe pro Vitor Roque. Eugênio e amigos e amigas que nos assistem, inclusive o Grandezinho também que está nos assistindo, comendo um bolo de banana. Esse bolo de banana. Maravilhoso, me deu até vontade de comer um bolinho de banana com café. Olha aqui, essa dupla mostrou um entrosamento. Primeira vez que eles começam o jogo como titulares, os dois, né? Desde o início. E outro, vou dizer, foi bonito de ver, Abel. Foi bonito. Foi bonito pode de ver. virar um trio, não agora, infelizmente, mas no futuro. Paulinho. Com o Paulinho, que é um outro jogador que, no Galo, ele teve um entrosamento rápido com o Hulk, lembra? Logo que ele chega. Ele é bom de tabelinha. Ele é bom de tabelinha. E infelizmente, repito, por causa da lesão, mas num futuro aí, a longo prazo, essa dupla não pode virar um trio, já pensou? Seria Paulinho, Vitor Roque e Flaco Lopes? Não seria um trio legal, Bira? Dá para pensar. Eu entendo o Abel falar que não vai usar sempre, não. E eu concordo com ele por ter feito isso. Não que ele vá fazer isso. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz. Quando você fala em público, na TV, sei lá, vira promessa. Ele não pode prometer. Porque ele vai saber se vai ter um jogo lá que ele não vai dar para esses dois aqui. Não vai. De repente, assim, e também não vai chegar e fazer uma promessa pesada de agora tem uma dupla, achei minha dupla, vai ficar com esses dois aqui a partir do jogo contra o Universitário do Peru. Mas a tendência, fosse você o técnico, o que você faria? Não daria continuidade? Uma coisa é uma coisa é o que o Abel vai fazer, outra coisa é o que ele fala na entrevista. Ele pode continuar, ele pode até pensar, não, neste momento, acho que a melhor formação é com os dois. Só que ele não vai lá e prometer no microfone que eu achei minha dupla, vou insistir nos dois. Vai ter jogo que não vai caber, vai ter jogo que, de repente, ele percebe que o encaixe não tá bom. E se ele chega e cria uma promessa, ele tem que cumprir a promessa depois. Depois vão ficar pegando no pé dele. Mas também não precisa fazer de conta que não aconteceu nada, né, Bira? Mas aí vai um pouco do jogo. Todo mundo é enlevado pelo que aconteceu, ele com aquela cara, né? Mas é um pouco do jogo ali. Coisa chata, hein? Não, daí assim... uma coisa chata isso aí. Futebol tá com tão poucos momentos assim de brilho, a gente comentando. Tá. Quanto tempo você não vê uma tabelinha dessa? Né? Desde Hulk e Paulinho. E tem uma coisa também de gestão de grupo. grupo. Tirar o sorriso da cara da gente? Porque assim, jogador, jogador de futebol, ainda mais assim, nessas instâncias internas de um clube, às vezes é tão melindrado com coisa, se de repente ele vai lá, de repente ele ficou pensando, se eu de repente falo muito, o Sousa acabou de chegar, começa a falar muito, pode começar a parecer também que... O jogador sabe, se tem outro que está performando, jogando melhor, ele vai esperar um pouco. Só que o jogador sabe, você não precisa ficar falando também, entendeu? Você não precisa ficar falando isso em público, levantando eu não vejo problema com o que o Abel falou. Ele não quis prometer, mas assim, as ações dele vão falar se ele achou que essa é uma solução viável que ele vai continuar usando com frequência. Acho que ele fica pegando no pé de... Ontem a dupla veio para ficar para você? Eu acho que pelo desempenho dela não tem discussão, cara. Tem que botar os caras para jogar. Poxa, foi maravilhoso. Show me the spot now, show me your fire, show me the... Deu um sorriso no rosto das pessoas, como o professor falou. Deu alegria, sabe? Entregou coisas que estavam faltando ao time do Palmeiras. É natural que não aconteça sempre, né? Vai ter jogos que não... Ontem a gente falava, né, antes do jogo, Abel, que havia essa possibilidade da dupla, e eu falava, olha,
o time do Universitário joga com 3 zagueiros. Então, é importante povoar com 2 jogadores mais avançados para que, se jogar só um, esse cara não fique isolado ali na frente, cercado por 3 homens. Então, se você tem 2, você tem essa possibilidade aí, ó. Toca dali, chega de lá, aproxima. Nem todo mundo joga com 3 zagueiros. Talvez o Abel tenha na cabeça dele esse pensamento. Não, vou botar os 2 quando tiver 3 zagueiros. Só que não, porque o Flaco pode ser lido também como um meia. Sabe? E o Flaco tem tido na Libertadores, teve uma atuação brilhante lá contra o Bolívar, na altitude, recuperando bola também, ajudando sem a bola. Então, eu acho que ele pode pensar nisso. Se ele escalou só porque o adversário tinha 3 zagueiros, ele pode pensar, poxa, quando for um time com linha de 4 atrás, eu posso botar também os 2, porque os 2 mostraram afinidade futebolística. Agora você usou. Entendeu? E isso é algo que precisa ser valorizado. Teve química. Química, é rolou isso. uma química. Isso é bom pro time. Então, o que é bom pro time tem que ser valorizado e tem que ser repetido, gente. Não, mas assim, eu não tô dizendo que ele não vai repetir, ele só não prometeu repetir, porque ele não pode manter uma... Ele prometeu porque não talvez repetir sempre. Isso, porque talvez ele não possa manter a promessa. Digamos que no jogo contra o Botafogo, ele perceba ali que o encaixe, os jogadores de frente de área do Botafogo, mais a dupla de zaga do Botafogo, vai ser difícil entrar por aqui, vamos tentar entrar por ali. O David Ancelotti talvez já esteja esperando um pouco assim, vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente. E daí o Palmeiras vai lá, faz um jogo duro, daí vamos falar, por que não botou os 2? Se ele promete que vai botar, ele parece que ele fica preso a essa promessa. Depois fora que ele até avisa. Quando não botar, vai ser uma cobrança. E fora que ele avisa o adversário que ele sempre vai fazer isso, né? O adversário já fica esperando também. Aliás, com esse resultado de ontem, a gente falou do Botafogo. O Botafogo, quase todo mundo aqui, acho que a exceção foi o Bira, que o Botafogo deveria ou deve poupar seus jogadores para o jogo de Quito. Eu acho que tem que poupar Palmeiras algum, é o contrário agora. Não, Palmeiras agora pode é o poupar contrário. no jogo de volta Acabou contra essa o disputa com o Universitário. Universitário. Tem Acabou. que ir com força máxima contra o Fogão. Não, o Palmeiras, sub-20 do domingo. Palmeiras classifica na quinta que vem. O sub-20 do Palmeiras classifica semana que vem. Sub-20? Não, eu não tô nem querendo dizer que eu não tô querendo menosprezar o Universitário a ponto de o Universitário vai perder do sub-20 do Palmeiras. Mas o Universitário não mete 5-0 no sub-20 do Palmeiras. Basta não ser goleado. Talvez o Universitário nem mande time titular pra cá. Não. Tá desacreditado. Não, o Universitário tá brigando pelo título peruano. É importante pra eles. Chegar nas oitavas de final da Libertadores já é mais do que o Universitário vem fazendo nos últimos 10 anos. 15. Foi aquela vez contra o São Paulo, né? Caiu nos pênaltis, foi a última vez. 2-0. Entendeu? E olha que eliminou o Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil. Uma campanha muito boa do Universitário. Era um grupo difícil, ainda tinha o River, né? E então, assim, o Universitário já fez uma boa campanha. Tá brigando pelo título peruano, vai abrir mão disso? Eu só acho O que... time reserva aqui, corre Não, mas às vezes manda um misto. Ainda em relação ao Abel... Colocar o time reserva, levar 7, 8. Não, mas manda um misto. Não é titular ou reserva. Existe o time misto no meio do caminho. Que tem uns 4 titulares, mas uns 5 titulares, 6 reservas ou vice-versa, alguma coisa assim. Geralmente nunca é um time, né? Que é um problema. Tem entrosamento. Né? Agora, eu só acho em relação ao Abel que quem vê ele falando dá a impressão que ele tem 1001 outras soluções. Se ele tivesse 1001 outras soluções, ele tinha eliminado o Corinthians. Esse time não é um time que tem outras possibilidades de ataque sobrando. Aliás, no jogo contra o Corinthians... Essa dupla contra o Corinthians. Talvez. Cada jogo é um jogo. A gente também não pode esquecer a fragilidade do... Não, ele ficou com um a menos, né? O Aníbal Moreno foi expulso no começo do jogo. E é bom lembrar, mesmo com um jogador a menos, o Vitor Roque ainda deu um trabalho para a defesa do Corinthians, só que ele estava muito isolado. E eu acho que o Palmeiras até antes da expulsão, o Corinthians já era melhor. O Corinthians já estava melhor naquele jogo. Agora, claro, cada jogo tem uma história. Eu só acho que não é botar água na fervura, né, no vício disso que foi. É o momento, talvez ele não tenha, claro, ele não tem obrigação de repetir sempre. Mas dar uma sequência para isso é um crime se ele matar esse momento desses 2 jogadores. Desse entrosamento, disso tudo que apareceu. Se eles tivessem jogado contra o Corinthians, um deles teria saído depois da expulsão do Aníbal. Provável. Ele teria que abrir mão de um. Talvez um deles tivesse saído. Muito provavelmente. Porque, na verdade, o Aníbal Moreno foi expulso, mas ninguém saiu, né? Ele continuou com a mesma formação. Continuou. Mas eu não sei se tivesse com 2 atacantes, se daí ele não sentisse necessário sacrificar um. A gente tem uma tela com os números do Vitor Roque e do Flaco Lopes no jogo de ontem. A gente analisar e o professor vai votar. Eu já sei o voto do professor, então vou deixar por último. O que o professor já fez várias vezes, desde a época da revista Placar. Quem foi o melhor em campo? E eu já ontem, sei a sua resposta, professor. Ontem a gente no WhatsApp lá
mexendo nessas Por isso que notas. eu já sei a sua. Olha aí, ó. No 4-0 de ontem, o Vitor Roque fez um gol, o Flaco Lopes fez 2. O Tigrinho deu uma assistência, o Flaco nenhuma. Finalizações, 3 do Vitor Roque e 5 do Flaco. Certas, 3-2. Olha só, chances criadas, 2 do Vitor Roque e 1 do Flaco Lopes. A nota de cada um no algoritmo da ESPN. O Vitor Roque teve uma nota um pouquinho maior, 7,98 contra 7,85. Para o algoritmo, o Vitor Roque foi melhor. Assistência do Vitor Roque para o primeiro gol do Flaco, está dizendo ali embaixo. Quem foi o melhor em campo ontem para você? Eugênio Leal. O Flaco, né? O Flaco foi eleito pela transmissão oficial, foi eleito pelos nossos comentaristas também, né? O Jean e o Zinho, que estavam na transmissão do jogo. E, para mim, foi o jogador melhor em campo. Fez 2 gols, trabalhou muito pelo time, com e sem a bola. O Vitor Roque fez uma bela partida também. O Vitor Roque fez um gol, deu um passe e sofreu pênalti. Sim. Foi muito bem também, mas eu gostei um pouco mais do Flaco Lopes no jogo de ontem, dando ali, fazendo uma parceria muito boa com o próprio Tigrinho, que você tanto ama. Mas para mim, Flaco, Eu pouco tanto acima. amo? Eu gosto. Então, Eu gosto do Flaco também. Bira Passou a Leal. gostar ontem. Você passou a gostar ontem do Flaco. Não, ele é bom. Ele é bom. Ele é muito bom também na bola aérea, né? Sim. Não apareceu ontem o Flaco Lopes. Não precisou, né, na bola aérea. Mas mesmo assim faz um gol de cabeça. Não deixou de ser Flaco. Ele fez, é verdade. Isso é quem é. Até fez. O rebote que é gol de cabeça. É verdade, tem razão. Foi uma jogada meio. Tem razão. Foi um gol de Até cabeça de nisso- rebote, né? Não foi um gol de cabeça de cruzamento direto, mas. Tem razão, eu tinha esquecido. Então O goleirão apareceu sim a viajou bola também. aérea. O goleirão viajou na jogada e Facilitou, totalmente sem tempo da bola. Melhor em campo, Bira. Flaco. Então, O algoritmo do Data ESPN, eu já conversei muito com o Ricardinho sobre isso, ele usa dezenas, sem exagero, dezenas de estatísticas para compor aquilo. Então, não é só aquelas estatísticas básicas que a gente viu de gols, assistências, passes, sei lá o que. Vai contar desarme, participação, bolas perdidas, várias outras coisas. quantas vezes o cara apareceu no último terço? Isso, vai contar Entrou várias na coisas. área. E daí, no final das contas, na soma de tudo, o Vitor Roque fica um pouco na frente pelos bem números. pouquinho, né?